Senhor Jesus, nós queremos nos colocar aos teus pés nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada vida que está presente aqui neste lugar, no Skype, ouvindo a tua voz, ouvindo a ministração da tua palavra. Mas que o Senhor também venha alcançar todas as vidas que vão ouvir este CD, onde vai estar esta palavra gravada. Que da mesma forma que o Senhor vai ministrar com unção, com graça, com amor, nesta noite aos nossos corações, o Senhor venha ministrar as pessoas que vão ouvir. Porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Porque o Senhor é um Deus que fala hoje, amanhã e eternamente. A tua palavra é viva e não morre nunca. Não envelhece nunca. Fala conosco, Senhor. Nós nos sentamos aos teus pés. Não sou eu a falar, é o Senhor. Eu sou apenas um veículo, um instrumento para que o Senhor fale. Eu também me sento aos teus pés. Eu, pastora Patrícia, pastor José Arthur, o obreiro Lucas, a amada irmã Verônica, os diáconos Ferrari e Dalva, a obreira Soraya, a Vitória e todos que estão ouvindo e vão ouvir, nos sentamos aos teus pés. Porque não tem um lugar melhor para nós estarmos do que aos teus pés e ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações nesta noite, Senhor. Nós clamamos e pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 54. Livro do profeta Isaías 54. Nós vamos ler ele todo e depois nós vamos compartilhar algumas coisas em cima de Isaías 54. Amém. Isaías, profeta Isaías. Depois de Cantares, em Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías 54. Não, ajuda ela, Zé. Isaías capítulo 54. Amém? Todos acharam? Vamos lá então. Isaías 54. O título do texto que nós vamos ler é o futuro glorioso de Sião. Toda vez que fala de Sião no Antigo Testamento, está apontando para a igreja, para o povo de Deus. Toda vez que vocês lerem no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Sião está apontando para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo, não para uma denominação, não para uma religião, mas está apontando para o povo de Deus, que é a noiva de Cristo, a igreja de Cristo em toda a terra. Aqueles que escolhem viver piedosamente no Senhor e andar no Evangelho de Cristo. E diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará
que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O título dessa palavra é: Cristianismo é escolher fazer parte da noiva restaurada. Cristianismo é escolher fazer parte da noiva de Cristo restaurada. A primeira coisa que nós escolhemos diante desse texto que nós lemos é que nós escolhemos cantar alegremente, mesmo passando por situações estéreis, mesmo passando pelos desertos, mesmo passando pelas adversidades, pelas perseguições, mesmo passando por momentos em que você não consegue colher nada, parece que você está em terra seca e árida. Porque você aprende a crer no Deus que opera em meio ao nada. Não existe nada de humano. Não existe nada que possa mostrar para você que algo vai acontecer. Mas você continua escolhendo a crer no Deus que opera o tudo no nada. Você escolhe a crer num Deus que opera em meio à solidão humana, trazendo preenchimento real com a sua presença incomparável.
Ainda que você esteja passando por uma solidão, parece que ninguém lhe entende, parece que ninguém entende o seu coração. É nesse momento que você vai experimentar o preenchimento real de um Deus que entende você completamente. E traz a sua presença incomparável para preencher aquilo que nenhum entendimento humano poderia preencher. É quando você escolhe crer num Deus que opera em meu esquecimento humano, trazendo o seu encorajamento. Ainda que todos te esqueçam, ainda que você pareça estar sendo ignorado, ainda que ninguém pare para ouvir você, ou mesmo repare em você, ou reconheça você, é nesse momento que você vai experimentar Deus te reconhecendo, Deus te encorajando, Deus te abraçando, Deus te envolvendo com os seus braços de amor e dizendo: vem, porque o ser humano não pode fazer o que eu posso fazer em você e através de você. É quando você escolhe crer num Deus que opera tudo no natural, quando tudo diz não. Todo natural parece dizer não para você. Mas Deus vem e diz o sim dele. E a palavra final não é a do homem, é a de Deus. Quando nada parece se enquadrar aos conceitos da religião e da normalidade humana, Senhor, algo está acontecendo dentro de mim, que eu estou buscando algo que parece não se encaixar em tudo que eu tenho visto e experimentado. É nesse momento que Deus vem ao teu encontro e diz: eu vou te ensinar a andar nos meus caminhos. É quando você escolhe crer e confiar no Deus que opera quando não há mais nenhuma expectativa humana ao redor, ninguém mais espera nada de você, ninguém mais tem nenhuma expectativa em relação a você, mas o Deus que não desiste, Ele vem e diz: eu tenho expectativa, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então eu vou de encontro ao seu interior. E eu tenho expectativa de que você vai vir ao meu encontro. E eu vou te ensinar a andar nos meus caminhos. E eu vou fazer o meu infinitamente mais em você e através de você. É o Deus que contraria o achismo humano. É o Deus que contraria os conceitos engessados do ser humano. É nesse Deus que nós podemos realmente nos alegrar e exultar em seu caráter, em seu amor e em sua fidelidade. Em Isaías 54:1, parece se contradizer, porque ele fala por uma mulher, que naquela época uma mulher ser estéril era uma verdadeira humilhação. Uma mulher naquela época não ter filho, ela era considerada um lixo. E ele fala: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Todos te humilham, todos te consideram lixo. Você não tem valor diante da humanidade, mas canta alegremente, porque ainda que sejas considerada estéril aos olhos dos homens, você para mim não é estéril. Por quê? Canta alegremente, porque ainda que você não tenha tido dores de parto, ainda que aos olhos humanos você nunca pareça que vai gerar algo em mim, eu digo, mulher solitária, mais são os teus filhos do que a mulher casada. Mais são aquilo que você vai gerar. E quando eu falo de filhos, não falo de filhos do ventre, mas eu falo de gerar algo em Deus. Mais será aquilo que você vai gerar em Deus do que aqueles que batem no peito e dizem que são alguma coisa.
Porque Deus não está procurando aqueles que batem no peito e dizem: eu fiz teologia, eu sou formada, eu tenho títulos. Não. Ele está procurando aqueles que se prostram no chão e dizem: Senhor, eu não sou nada, mas no meu nada o Senhor faz tudo. No meu nada o Senhor faz tudo. No meu nada o Senhor faz tudo. Aqui fala também de escolher alargar o espaço da nossa tenda. Em Isaías 54, Isaías 54, versículo 2 fala: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aqui, muita gente usa esse versículo para falar de prosperidade. Alarga a tua tenda porque o Senhor vai mandar. Não é nada disso. Aqui ele está falando que a tenda hoje somos nós. A tenda hoje fala do santuário onde Deus habita. E o santuário onde Deus habita somos nós. Abre lá, deixa marcadinho aí em Isaías 54 e abre lá em Atos 7. Atos 7, 48 a 50. Atos 7, 48 a 50, diz assim. Atos 7, 48 a 50. É só adicionar de novo. Atos 7, 48 a 50. Diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Eu não sei como ainda existem líderes ou igrejas locais disputando para quem vai ter o templo mais bonito. Se Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Deus habita em nosso coração. E fala aqui: o céu é o meu trono, Deus está falando, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Como pode o homem dizer que vai edificar uma casa para eu habitar? Eu habito é na vida de cada um, daquele que se entrega 100% a mim. Então a tenda, a habitação hoje somos nós, vidas rendidas a Jesus Cristo. Abre lá em 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios 6, de 16 a 18. 2 Coríntios 6, de 16 a 18. 2 Coríntios 6, de 16 a 18. Eu aguardo todos abrirem. 2 Coríntios 6, de 16 a 18, diz assim: 2 Coríntios 6, de 16 a 18. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós, não os templos, nós somos santuário de Deus. E nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, o próprio Deus disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos
do meio deles, isto é, está falando da geração perversa, dos injustos, dos pecadores. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz que nós somos santuário onde o Deus vivente habita. Efésios 2. Lucas, senta perto dela, põe a cadeira lá. Efésios 2. Efésios 2, de 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22. Eu aguardo vocês abrirem. Efésios 2, de 19 a 22. Amém? Amém? Efésios 2, 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a família de Deus, cada um de nós. Nós somos santuário dedicado ao Senhor. Cada vida, cada cristão está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Então nós estamos lendo textos que mostram que santuário, tenda onde Deus habita, somos nós. Isaías, volta lá para Isaías, livro do profeta Isaías 57, de 14 a 15. 57, de 14 a 15, olha o que diz. Isaías 57, de 14 a 15, diz assim: Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar e habito nos templos bonitos construídos pelos homens. É isso? É isso que está escrito aqui? Habito lá nos céus, no alto e santo lugar, e habito nos templos suntuosos. Não. Mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita em corações e não em templos. Deus habita em corações e não em templos. E quando fala aqui, voltando para Isaías 54, quando fala de alargar o espaço da nossa tenda, fala que Ele está nos chamando a escolher, escancarar o nosso coração para ouvir e aprender de Deus diariamente mais e mais. O Senhor está chamando cada um de nós para alargar o espaço do nosso coração, para ouvirmos mais e mais a voz do Senhor. Investir com desejo intenso em se aprofundar no conhecimento do coração de Deus.
Como? Mergulhando na palavra dele. O Senhor está nos chamando a alargar a tenda, a mergulhar na palavra dele, a deixar que a palavra dele habite ricamente dentro do nosso coração. Hoje nós somos o jardim do Senhor. A palavra de Deus também mostra que nós não somos só uma tenda onde o Senhor quer habitar. Mostra que nós somos um jardim onde o Senhor quer passear. Abre lá em Cantares, livro de Cantares, um pouco antes de Isaías. É um livro antes de Isaías. Cantares, capítulo 6, versículo 2 a 3, diz assim. Aqui é a esposa de Salomão cantando para Salomão. Só que Cantares, a esposa profetiza, fala da noiva. E o esposo fala de Jesus Cristo. E em Cantares 6, de 2 a 3, fala assim, a esposa falando para o esposo, a igreja falando para o seu noivo Jesus Cristo. O meu amado desceu ao seu jardim. Quem é o jardim do amado Jesus? Nós. Nós somos um jardim continuamente regado pelas águas do Senhor, para exalar o perfume de Cristo e para que o Senhor Jesus possa descer e se sentir à vontade para passear. Aí diz assim, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, canteiros onde há cura da alma, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Ele quer colher flores no seu jardim. Para ele, nós somos as suas flores. E diz assim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso noivo e ele passeia no jardim. Isso fala de uma liberdade. O nosso relacionamento com Jesus não se prende a 4 paredes, um teto e um chão. Não se prende a um púlpito e a banquinhos para sentar. O nosso relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus é livre. Fala de um jardim onde sopra o vento do Senhor, onde exala o perfume do Senhor, onde Ele tem liberdade para passear e regar, para se expressar e para nos ouvir. Isaías 58, volta para Isaías 58, 11, diz assim. Isaías 58, 11, fala assim. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu quero que você coloque a mão agora no seu peito e repita comigo assim. O Senhor me guiará continuamente. Fartará a minha alma até em lugares áridos e fortificará os meus ossos. Serei como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. É uma promessa e o Senhor não falha em nenhuma delas. Se o Senhor está continuamente regando um jardim que somos nós,
como nós podemos dizer que somos uma tenda já pronta, completa e que não precisamos de mais nada? Pelo contrário, nós precisamos continuamente, dia a dia, desejar alargar essa tenda para que o Senhor tenha mais espaço para se manifestar. Nós precisamos desejar firmar estacas, diz lá, como nós lemos em Isaías 54, 2, fala: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Estacas fala de alicerces para que a tenda não caia em meio às tempestades. Se você for armar uma tenda no meio do deserto, você precisa firmar estacas profundas, amarrar cordas longas e fortes para que a tenda fique bem armada, para quando vier a tempestade do deserto, essa tenda não desabe. Os desertos virão, aqui fala que nós seremos manancial e seremos um jardim regado em lugares áridos. Significa que nós passamos por aridez. Significa que nós passamos por desertos e não são poucos. O Senhor nunca disse que não passaríamos por aflições. Mas Ele também diz: firma bem as tuas estacas, alarga bem as tuas cordas, porque eu vou mandar água, eu vou mandar manancial, eu vou regar e a sua tenda não vai desabar. Mas você precisa firmar bem as estacas, você precisa firmar bem os alicerces em mim. Fala de desejar crescer espiritualmente em Deus. Não basta nascer de novo. Nascer de novo é o primeiro passo. Ser lavado pelo sangue de Jesus é o primeiro passo. Mas nós precisamos crescer espiritualmente em Deus. Cada dia mais. Isso é saúde espiritual. Somos chamados a ser instrumentos em Deus para restaurar. Olha o que diz em Isaías 54, versículo 3. Isaías 54, versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades lindas e maravilhosas. O Senhor está te chamando para povoar cidades esplendorosas. O Senhor está te chamando para povoar cidades gloriosas. O Senhor está te chamando para povoar cidades que estão assoladas. Ele traz água. Ele se manifesta na sua tenda larga, que é o seu coração. Ele te ensina a firmar estacas, alicerces profundos. Ele te ensina a alongar as cordas para que você fique cheio da presença dele, para que então você transborde para a direita e para a esquerda, para que você fique famoso, para que você seja conhecido, para você ser um instrumento para restaurar vidas e igrejas que estão assoladas. Somos chamados a deixar uma herança espiritual. O que fala aqui, Isaías 44, 3? A tua posteridade possuirá as nações. Eu estava conversando ontem com uma irmã em Cristo sobre isso. O que nós estamos semeando hoje, talvez não vejamos os frutos. Mas a minha posteridade vai ver. Porque nós não semeamos só para o agora, nós semeamos para a posteridade. A tua posteridade possuirá as nações.
No versículo 13 fala, de Isaías 54, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. O que você semeia hoje, você está ensinando aos teus filhos naturais e espirituais, para que eles povoem cidades assoladas e levem a paz do Senhor. Eu estou semeando e não estou vendo nada. Talvez você até não veja, mas toda semente dá fruto. E se você semeia no Senhor, vai frutificar. Hoje, amanhã ou na posteridade. Mas importa é que você corresponda ao chamado de Deus e faça a vontade do Senhor. O Senhor também está nos chamando a escolher perseverar em Deus, perseverar no seu amor, perseverar na sua sabedoria, perseverar na sua força, perseverar no caráter de Deus, a despeito das aflições, a despeito das perseguições, a despeito das lutas, a despeito das pressões da vida. O Senhor está nos chamando a perseverar em buscar a sua intimidade, em buscar seu coração, em buscar a sua palavra, em buscar ter uma vida de oração, em buscar ser um adorador que vai adorar a Ele e em espírito e em verdade como estilo de vida em todo tempo e lugar. Nós seremos perseguidos, nós seremos afligidos, mas não seremos destruídos interiormente. Em Isaías 54:4 fala assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Não temas, porque você nunca será envergonhada no seu interior. Porque a minha glória está no seu interior. Ainda que exteriormente te humilhem, te envergonhem, eu habito dentro de você. E dentro de você, você jamais será envergonhada. Olha o que dizem na carta de 2 Coríntios 4, de 7 a 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10, olha o que diz. Você está passando por luta. Você está sofrendo humilhação das pessoas que você mais ama. Você está sendo esquecido pelas pessoas que você mais ama. As pessoas que mais deveriam te apoiar, te encorajar, te amar, estão te humilhando, te desprezando. Se Jesus estiver reinando no seu coração e você estiver vivendo o chamado de Deus para a tua vida, você não vai ser destruído, porque olha o que diz. Temos, porém, este tesouro, isto é, o Senhor Jesus, em vasos de barro. Você é vaso de barro. As pessoas olham para você, ah lá, um vaso de barro, não presta para nada. Mas você tem um tesouro dentro de você. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, ficamos assustados, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Você pode estar passando a maior luta na sua vida, na sua casa, na sua família, mas se você estiver rendido a Jesus, buscando o coração dele, vivendo a vida dele em você, você jamais será destruído, desamparado. Jamais.
Jamais. Jamais. Quando você entende que não é vergonha e nem muito menos derrota ser humilhado e sofrer por amor de Cristo, você não vai ser destruído no seu interior. Quando você entende que viver piedosamente e viver a vontade de Deus traz sobre você perseguição e humilhação, e isso não é vergonha, você vai ser um vitorioso em seu interior. Olha o que diz em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, lá no final da Bíblia. Carta de 1 Pedro 3, 13 a 17. 1 Pedro 3, 13 a 17 diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ainda que você sofra por querer estar fazendo a vontade de Deus, bem-aventurados, felizes sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, esses que falam, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então aqui mostra que muitas e muitas vezes, quando escolhemos fazer a vontade de Deus, nós sofremos. Está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas é melhor sofrer por estar amando ao Senhor e fazendo a vontade dEle, do que sofrer eternamente por nunca ter dado ouvidos a Ele. Só quando realmente escolhemos buscar a intimidade de Deus e viver para Ele, por Deus e em Deus, é que somos fortalecidos, firmados e já não vivemos presos ao medo. Olha o que diz lá em Isaías 54, 14. Volta lá para Isaías 54, 14. Diz assim: serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Lá em 1 João diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você está mergulhado no amor de Deus Pai, você não tem medo mais de nada. O que você vai temer já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E essa vida que você vive para fazer a vontade de Deus. Então, uma hora interessada em sustentar você ao Senhor, o que você pode temer? Que pode lhe fazer um homem mortal se Deus é contigo? É uma paz interior. Isaías 54, 11 a 12 diz assim. Isaías 54, 11 a 12. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida.
Quando o Senhor fez aliança com Noé, Ele colocou um arco-íris com todas as cores no céu e disse: olhai para o céu, a terra não será mais destruída pelas águas. Quando o Senhor ungiu José, separou José, mandou com que se fizesse uma túnica com as cores do arco-íris para ele. Era um sinal de aliança. E aqui ele está dizendo o quê? Eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida. Você já viu alguém construir uma casa e de tijolo para tijolo você coloca lá uma argamassa azul, depois uma verdinha, depois uma amarela? Quem olhar vai achar estranho. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: as pedras que eu coloco na tua vida, a edificação que eu faço na tua vida, eu faço com uma argamassa de aliança e compromisso. É uma argamassa colorida porque é uma argamassa de aliança, assim como eu me aliancei com Noé e com José. O Senhor quer trazer a nós as suas riquezas espirituais. É bem verdade que a igreja, ou que se diz igreja nesses dias, está correndo atrás de riquezas materiais. É teoria da prosperidade, é seminário da prosperidade, 7 passos para ficar próspero, corrente da prosperidade. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o Senhor quer nos dar riquezas espirituais. A Bíblia fala: tendo o que vestir e o que comer, estais contentes. Aqueles que com ganância buscam muitas coisas se perdem. A raiz de todo mal está no amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia diz. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o Senhor quer trazer a nós as suas riquezas espirituais. Abre lá em Romanos 9. Já estamos caminhando para o fim. Romanos 9. Romanos 9, 22 a 24. Romanos 9, 22 a 24 diz assim: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Nós somos vasos de barro imersos na misericórdia do Senhor. E é nesse vaso que o Senhor traz e faz conhecida as suas riquezas em glória. Não são riquezas aparentes, são riquezas internas, que se expressam com uma vida em santidade. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Qual é a riqueza? Sabedoria e conhecimento de Deus. Essa é a riqueza que o Senhor quer nos dar. Sua sabedoria e o conhecimento da sua intimidade. Nenhuma riqueza se compara a isso. Efésios 1. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Diz assim. Efésios 1,
3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com casas na praia, carros do ano, roupas caras, joias, uma poupança gorda e uma linda aparência. Tá isso na sua Bíblia? Porque na minha tá assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E essas bênçãos incluem cada dia mais ser parecido com Cristo, fazer parte da noiva de Cristo, poder ter o abraço do Senhor a cada dia, poder se derramar aos pés dele, poder adorá-lo além do véu, poder acariciá-lo e ser acariciado por ele. Essas são as bênçãos que os cristãos estão colocando no esquecimento e correndo atrás de outras bênçãos. Efésios 3, de 8 a 13. Efésios 3, de 8 a 13. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. O apóstolo Paulo está falando dele. A mim, o menor de todos os santos. Santos não são aqueles santos de esculturas. Santos está falando dos filhos de Deus. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios e o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então as riquezas eram expressas através da pregação do evangelho. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Nós somos enriquecidos espiritualmente para podermos manifestar a vida, a sabedoria e o caráter de Deus. Nós somos enriquecidos espiritualmente para ter o privilégio de nos alegrar no sofrer por amor a Cristo. Temos a certeza, de que essa riqueza está sendo enriquecida espiritualmente, nos fortalece de tal forma e nos dá a certeza de que todos aqueles que conspiram com injustiça, com calúnias, com perseguição contra nós, sofrerão o juízo de Deus. Não tente fazer justiça com as suas mãos. Não tente se defender. Muitas vezes é melhor se calar e apenas pregar a palavra. Se calar e apenas viver a palavra. Porque é Deus que traz a sua justiça. Isaías 44, olha que diz, Isaías 54, 15 a 16 diz assim: eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim, está falando Deus. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. E versículo 17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que ousar contra ti em juízo, em falso juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança. Esta é a herança dos servos do Senhor.
Ô Senhor, eu vim aqui buscar minha herança, vim buscar os meus direitos. A palavra de Deus diz que a tua herança e o teu direito é ver a justiça do Senhor na tua vida. Essa é a tua herança, esse é o teu direito, servo e serva do Senhor. E o último item que eu quero ensinar hoje através da palavra é que a noiva de Cristo restaurada, ela escolhe ter Jesus como seu marido. Olha o que diz em Isaías 54, 6, 7 e 8. 54, 6. Isaías 54, 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, primeiro o Senhor vem e diz: você está desamparada, sozinha, solitária, foi repudiada? Vem, eu te chamo para a minha presença. E aí diz no versículo 7, no final: com grandes misericórdias torno a acolher-te. Eu não só te chamo para minha presença, como te acolho nas minhas misericórdias. E diz no final do versículo 8: mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Eu não só te chamo, não só te acolho, como me compadeço de ti, porque eu sou o teu Redentor. E no versículo 11... 7, 8, no versículo 10. E no versículo 10 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ele está te chamando e te falando: eu quero ser o seu marido. Ainda que você tenha um marido ou não no natural, antes do seu marido, eu sou o seu marido. Eu preciso ocupar o primeiríssimo lugar no seu coração. Não só de palavras, mas nas suas escolhas práticas de um viver diário. Eu não posso ser trocado por ninguém e por nada. Se eu sou o seu Salvador, se eu sou o seu Redentor, se eu sou o seu Senhor absoluto, então eu preciso ter o total controle da sua vida. E Ele te chama a viver debaixo do senhorio dEle. E então você vai experimentar o suprir dEle na sua alma sedenta e faminta. A sua alma está sedenta e faminta, Ele vai trazer suprimento. Você está desejando ser abraçado, Ele vai te abraçar. Ele vai levar você a experimentar o seu amor incomparável, suprindo toda e qualquer carência que você possui. O seu amparo vai ser suprido, vai vir dele. Ainda que os homens, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, marido, esposa, tenha desamparado você, o Senhor não te desampara. Ele tem cuidado de você. Ele se lembra de você dia e noite. Ele não se esquece de você. Abre lá em Isaías 49. E é o último texto que eu vou ler hoje. Isaías 49, de 13 a 23. Ó, você que está com a alma sangrando, se sentindo o menor dos menores por causa do esquecimento e o desamparo daqueles que você ama.
O Senhor está falando com você nessa noite através desse texto agora. Isaías 49, de 13 a 23, diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos. Porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos o Senhor se compadece. Mas Sião, que a igreja hoje diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama no seu peito? De sorte que não se compadeça desse nenê que saiu do seu ventre? Mas ainda que esta mulher venha se esquecer do seu nenê, eu, Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei você. Os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor não te desampara. Pula para o versículo 21. A mulher estéril, desamparada, está se lamentando aqui no versículo 21. E ela fala assim: E dirás contigo mesma, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada, estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes filhos? Fui deixada sozinha. E estes filhos onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos de volta para os teus braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim jamais serão envergonhados. Os reis que se consideravam em sua soberba vão vir a ti e vão lamber o pó dos seus pés. Aqueles que te ultrajaram, aqueles que te negligenciaram, aqueles que te caluniaram, aqueles que se esqueceram de você, aqueles que injustiçaram você, virão aos teus pés, lamberão os pós, porque irão reconhecer que há um Deus na tua vida que não te desampara e jamais deixa você ser envergonhado. Lance-se nos braços desse Deus. Lance-se no aconchego dos braços desse Deus. Confie na fidelidade desse Deus. Confie na aliança, no compromisso que esse Deus tem com você. Ele ama muito você para voltar atrás. Amém? Vamos orar. Pastor José Arthur, você pode orar? Pai Celestial, nós te louvamos pela Tua palavra essa noite, Pai. Oh Deus, obrigado porque o Senhor consola o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque no momento que nós mais precisamos, o Senhor traz a Tua palavra. Obrigado pela palavra trazida essa noite através da Tua serva, pastora Patrícia, Pai. Uma palavra que veio do Teu coração, uma palavra que vem nos levantar, uma palavra que vem nos reanimar, uma palavra que vem trazer consolo, uma palavra que vem trazer restauração. Nós queremos realmente fazer parte desse povo, esse povo que vai estar prostrado aos teus pés. A tua palavra diz também que
das duas irmãs, Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte, porque ela queria estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz. E nós queremos a melhor parte, que não nos será tirada, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, que nós possamos realmente alargar o espaço da nossa tenda, Pai, para ouvir e aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, da Tua presença, da Tua graça. Oh Deus, queremos aprender também a cantar alegremente, mesmo passando por situações desérticas, Pai, onde parece não haver solução, onde parece não haver, Pai, uma luz no fim do túnel, Pai. Quando os discípulos estavam no mar, Pai, e o mar estava quase fazendo aquele pequeno bote afundar, Pai, o Senhor veio caminhando sobre as águas ao encontro deles. Louvado seja Deus, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus nos grava na palma das suas mãos e jamais nos esquece, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Que cada um de nós saia fortalecido essa noite daqui, Pai, cheio da tua graça, da tua presença, Pai, da tua unção, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu queria que nós louvássemos mais um louvor. Deixa eu botar na posição.